Bem-vindos a mais um episódio especial da FLIM, Festa Literária Internacional de Niterói. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Isabel Swan, medalhista olímpica e vice-prefeita de Niterói, que vai conversar com a gente um pouco da relação entre o esporte, a cultura e o futuro da cidade. Tudo bem, Isabel? Como é que você tá? Tudo ótimo, tô bem pra caramba, vendo essa feira maravilhosa aqui em Niterói, né? Nossa feira literária internacional de Niterói, que está sendo tão bem vista pelo Brasil, né? Niterói, assim, realmente ganhando visibilidade nacional, com grandes nomes da literatura, né? Do cinema, das artes audiovisuais, da poesia, né? Porque a gente precisa disso para viver melhor, com certeza. E o que mais está te chamando a atenção, no pouco que você pôde ver aqui no evento já, desse encontro entre tantos niteróis com pessoas de fora do Brasil todo e até de fora do país, né? Tem moçambicanos, angolanos. Isso, olha, eu vejo assim, essa parte das editoras independentes, né? Tão desde livros infantis a livros de poesia, né? E assim, esse fomento efetivo da diversidade literária do nosso país, né? Podendo ser mostrado e discutido com profundidade aqui numa temática diversificada. Realmente, Niterói está sendo brindada com uma grande curadoria, né? Principalmente. E um momento de troca, né? Porque, por exemplo, aqui o podcast pode ser usado, esse espaço, por outras pessoas para divulgarem, para discussão. E nesse espaço de discussão, de entendimento coletivo, é onde a gente surgem as grandes ideias, né? Surgem as grandes inspirações. E a gente promover, enquanto Prefeitura de Niterói, esses espaços é fundamental, né? Se a gente está pensando, né, numa cidade para prosperar e ser feliz, né? Prosperar é o quê? É você ter acesso à saúde, à educação, mas também a momentos de lazer, né? A cultura, a literatura, ao esporte, porque o esporte previne, né? Te dá uma condição melhor de saúde. Então é um conjunto, né? E o que a prefeitura puder fazer, a gente está fazendo, né? Está no nosso planejamento. Aí a gente tem um planejamento que vai ser entregue para a cidade ainda esse ano, até 2050, um planejamento de longo prazo, liderado pelo nosso prefeito Rodrigo Neves, e com certeza a FLIM faz parte, né, desse plano estratégico que é fortalecer Niterói. A gente vai ter início das obras aí do cinema, né, do Museu do Cinema Brasileiro, aqui em cima da Sala Nelson Pereira dos Santos, que vai ser um lugar emblemático também. Então, reserva cultural, é um local, a própria Sala Nelson Pereira dos Santos, né, o grande fundador, né, do cinema na UF, Universidade Federal Fluminense. Então a gente tem lugares emblemáticos na cidade, né, com referência ao arquiteto Oscar Niemeyer, nessa infraestrutura desenvolvida aqui. Então são muitos pontos transversais que culminam, né, no fortalecimento da cultura e da identidade do nosso país. Sim. Falando em identidade, você também citou da importância do esporte. E o esporte ajuda muito a criar esse senso de pertencimento, né? Levanta o nosso patriotismo. E eu queria te perguntar, como você enxerga essa relação de Niterói com o esporte? Olha, Niterói tem grandes atletas, né? Falando da vela, que é meu esporte favorito, né? Onde eu fui profissional durante muitos anos. A gente tem aí 15 medalhas olímpicas na cidade, né? São atletas de diferentes gerações, precursoras, né? A Martine aí representando a cidade fora do Brasil em grandes campeonatos, seio de pi. Então é uma honra para a cidade. Tem o handball, tem o rugby, a gente tem o triatlon. Então, assim, são fortes referências, né? A própria Aida dos Santos, a nossa matriarca do esporte brasileiro, primeira finalista olímpica da história do Brasil, é de Niterói, do Fonseca. Incrível. Incrível, reside aqui. Então, Niterói tem essas figuras, né? A gente, para citar Paulo Gustavo, Fernanda Young, são grandes referências, muito conhecidas nacionalmente. E com certeza Niterói é um laboratório que fabrica essas figuras, tanto no esporte quanto na literatura, nas artes. É uma cidade propícia para isso. E como você pode falar um pouco dos projetos e iniciativa que você destaca que a prefeitura tem feito para transformar a vida de jovens atletas na cidade que podem se tornar esses grandes representantes de Niterói?
Eu vejo assim, o projeto mais emblemático é realmente o Parque Esportivo do Caramujo, né? Uma região que era uma região de violência muito forte, que efetivamente o esporte mudou, né? Hoje são mais de 1.000 crianças praticando 20 modalidades olímpicas, né? Tendo acesso, tendo professores qualificados e podendo sonhar, né? Hoje eu tive aí uma notícia que a gente teve uma campeã brasileira no LPO, que é o levantamento de pesos, né? Então, e a gente tem uma atleta olímpica, a Amanda Scott, do levantamento de pesos, que foi finalista olímpica agora em Paris, e eu também estava competindo em Paris, então pude acompanhar e ver a final dela pessoalmente, em niteroense. Então as referências estão aí, e a gente criando essas referências, né? Criando essas oportunidades de debate, criando esses espaços de troca, a gente com certeza inspira, aumenta a representatividade, né? E as pessoas acabam sonhando mais alto, né? Acabam fazendo parte desse processo, e isso é muito positivo. Com certeza. E você é essa niteroense que é um exemplo de superação e uma grande inspiração. Quais são as expectativas e sonhos para o futuro dos jovens aqui de Niterói, tanto em relação à cultura e também ao esporte, a todo o desenvolvimento da cidade? Você falou do projeto até 2050. Como você vê as expectativas para os jovens daqui? Olha, Niterói é uma cidade universitária, né? São 9 universidades na cidade, a principal delas a UF, né? São mais de 75 mil alunos. A gente tem um programa de incentivo ao aluguel universitário no centro da cidade. E eu vejo os jovens com possibilidade de sonhar em Niterói, sabe? E efetivamente sonhar. Porque se a gente dá base... Hoje eu tive uma visita ao Hospital Oceânico, que é uma grande referência, foi uma grande referência no Covid, né, no governo do Rodrigo, do Axel, que aí Niterói foi uma cidade de referência para o Brasil no manejo da pandemia, né, com baixíssimos índices de morte, porque a gente foi muito preventivo no processo. Então, Niterói apresenta também baixos índices de violência, né? Segurança, com meses aí sem assassinatos na cidade, né? Então, assim, isso é uma conquista que vem sendo construída há anos, né? E você poder acessar a rua, ter mais tranquilidade, ter segurança, né? Você ter acesso à educação, você ter acesso a unidades básicas de saúde. Isso é o básico, a gente quer mais, né? A gente quer oferecer cultura, como a Flim, a gente quer inspirar com o cinema brasileiro, quer ter espaços gratuitos para prática esportiva, né? E que Niterói se torne um modelo realmente de política pública para o Brasil. Então, a gente está no caminho, a base foi criada, e aqui o jovem pode sonhar, com certeza. Sonhar alto, sonhar grande, porque a gente pode construir um país melhor assim, né? A gente tem que sonhar grande. E agora, para finalizar, a Flim celebra o poder dos livros. E eu queria te perguntar se teve algum livro que te inspirou, que marcou na sua trajetória pessoal ou profissional, e se você tem recomendações. Olha, eu gosto Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, porque realmente é um livro que te faz viajar na linguagem brasileira, no histórico do Brasil. É um livro de alegria do povo brasileiro, da nossa história, da nossa cultura. Eu gosto muito também do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que conta, né, a formação do povo brasileiro, né, essa mistura. E aqui a gente celebra Darcy Ribeiro, né, então, que é o nosso grande educador, né, que pensou muito a cultura do Brasil, né, e essa trajetória nossa até os dias de hoje, né? E deu sentido. A gente é um povo sem sentido, né? Que não valoriza a sua cultura, não tem força. E com certeza essas são grandes referências para mim. Assim, eu fico sempre de olho assim naqueles ganhadores do Prêmio Jabuti, que aí eu vou lendo, porque são livros realmente de altíssima qualidade, e a literatura te faz se inspirar, né, a arte, num mundo tão ligado às redes sociais, num mundo tão ligado, né, a essa dinâmica digital. É muito importante a gente manter, né, o carinho pela leitura e pelos livros. E eu acho que você falou, a literatura permite esses sonhos, né? Ampliar os sonhos das pessoas. Acho que a literatura é uma forma também. E lembrar que o Darcy Ribeiro pensava justamente na educação e na leitura como essa forma de
fortalecer, né, o povo e desenvolver um país. E nas escolas que ele pensava tinha justamente o esporte como uma coisa central, né? Muito, é um conjunto, né? Você não pode trabalhar só um lado, podendo proporcionar um ambiente de todo sentido seguro, né? E com possibilidade de sonhar, com possibilidade de inspirar. Por exemplo, eu recebi um livro agora de uma autora que apresenta para a rede pública municipal livros infantis com a nossa cultura, né? E assim, também games inspirados no Araribóia. Então, eu conheci. Lindo, então a gente precisa valorizar a nossa cultura mesmo, que a gente é muito forte, né? Eu que viajei o mundo pelo esporte, que tive a oportunidade de ir à China, Austrália, muitas vezes a Europa, né? Vejo o quanto a gente precisa se empoderar dessa força que a gente tem cultural e realmente transmiti-la, né? A gente tem o samba, a gente tem a bossa nova, o chorinho. E Niterói, muita coisa. E Niterói é uma cidade de músicos, é uma cidade literária, é uma cidade que ama e valoriza isso. Respira muita arte e muito esporte. Muito, muito. Ambos. Eu sou formada em cinema na UF, então tem um lado de arte muito forte, muito forte, que foi um pouco esquecido porque entrei numa carreira profissional, né? Participei de 3 Olimpíadas, fui finalista em 3 Olimpíadas, então foi uma vida dedicada ao esporte. E agora podendo contribuir na gestão pública para servir aí Niterói, servir ao governo e representar as mulheres também. Sim, né? Com certeza. Muito obrigada, Isabel. Foi ótima a sua participação aqui. Obrigada. Até a próxima. Espero que aproveite muito a festa literária aqui de Niterói. Obrigada.